Existe um tipo de compreensão que não chega pela lógica. Ela aparece quando você para de tentar montar o quebra-cabeça com forca e permite que a imagem se forme sozinha. Geminiano, algo dentro de você já sabe o que está prestes a entender. Não é uma informação nova. E algo que sempre esteve ali, esperando que você estivesse quieto o suficiente para ouvir. E hoje, neste exato momento, essa quietude começou. Pano de fundo. Você passou semanas, talvez meses, tentando decifrar algo que não se deixava decifrar. Uma situação, um sentimento, uma direção. E quanto mais você pensava, mais as respostas pareciam fugir. Isso acontece porque a mente de Gêmeos é como um rio que corre rápido demais. Ela captura tudo, processa tudo, mas raramente para o suficiente para deixar as coisas decantarem. A água precisa ficar parada para que você veja o que está no fundo. E o que está no fundo não é confusão. E clareza esperando paciência. O universo não está te escondendo nada. Ele está esperando você respirar. Porque a compreensão que está chegando não precisa de velocidade. Ela precisa de espaço. E esse espaço está se abrindo agora, de um jeito que você não planejou. Mas que faz todo sentido. O que vem a seguir vai te mostrar exatamente onde essa compreensão está se formando e por que ela vai mudar mais do que você imagina. Revelação 1. Existe uma área da sua vida onde você tem operado no automático. Não por preguiça, mas por proteção. Em algum momento, você decidiu que pensar demais sobre aquilo doeria mais do que simplesmente seguir em frente sem olhar. E por um tempo, funcionou. Você conseguiu manter as coisas andando, cumprir com o que precisava ser feito, parecer bem para quem estava ao redor. Mas por dentro, algo ficou sem resposta. Uma pergunta que você empurrou para debaixo do tapete porque responde-la exigiria uma honestidade que, naquele momento, você não estava pronto para ter. O inesperado aqui não é o que você vai descobrir. E como você vai descobrir? Porque essa compreensão não vai chegar como uma revelação dramática, com música de fundo e um momento cinematográfico. Ela vai chegar como um sussurro. Um pensamento que aparece enquanto você está fazendo algo completamente comum. Lavando a louça, caminhando até o carro, olhando pela janela sem propósito nenhum. E de repente, você vai saber. Vai entender por que aquela situação te incomodava tanto. Vai ver o padrão que estava ali o tempo todo. Vai perceber que a resposta nunca foi complicada. Você e que estava complicado demais para recebê-la. Isso não é fraqueza. Isso é a mente de Gêmeos fazendo o que faz de melhor, conectar pontos. Só que dessa vez, os pontos não são externos. Eles são internos. E quando você conecta os pontos de dentro, o mundo de fora começa a fazer sentido de um jeito que nenhuma análise racional consegue oferecer. O que você está prestes a entender não é sobre o que aconteceu, e sobre por que você reagiu como reagiu. E essa diferença muda absolutamente tudo. Porque quando você entende a raiz, o fruto para de te surpreender. Você deixa de ser refém das suas próprias reações e passa a ser autor delas. E isso é liberdade no sentido mais puro que existe para alguém nascido sob o signo de Gêmeos. Revelação 2. Tem uma conversa que você precisa ter não necessariamente com outra pessoa. Talvez a conversa mais importante deste momento seja com você mesmo. Você tem carregado duas versões de uma mesma história. Uma versão é a que você conta para os outros. A versão organizada, lógica, que faz sentido quando dita em voz alta. A outra versão é a que você sente quando está sozinho. Aqui tem buracos, contradições, emoções que não combinam com a narrativa oficial. E você sabe qual das duas é mais verdadeira. O problema nunca foi não saber a verdade. O problema foi achar que a verdade precisava ser confortável para ser válida. Gêmeos têm essa tendência de querer que as coisas façam sentido lógico antes de aceitá-las emocionalmente. Mas nem tudo que é real cabe numa explicação. Algumas verdades simplesmente são. Elas não pedem permissão, não esperam aprovação e não se ajustam ao seu cronograma. O entendimento inesperado que está chegando tem a ver com aceitar algo que você já sabe mas ainda não permitiu que se tornasse oficial dentro de você. E quando você permitir, vai sentir uma leveza que não experimentava há muito tempo. Não porque a situação mudou, mas porque você parou de lutar contra o que ela e existe uma forca enorme em parar de resistir. Não e desistência. E inteligência emocional. E reconhecer que gastar energia tentando mudar o que já aconteceu é o mesmo que tentar mudar a direção do vento soprando contra ele. Você é mais inteligente que isso. E a parte inesperada é que essa inteligência não vem da cabeça. Vem de um lugar mais profundo. Um lugar que você, como geminiano, nem sempre visita. Mas que,
Quando visita, encontra exatamente o que precisa. Esse lugar está te chamando agora. E a única coisa que você precisa fazer é ir. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado. Guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Revelação 3. Você tem medo de ficar parado. Não fisicamente, mas mentalmente. A ideia de não ter nada para processar, nenhum problema para resolver, nenhuma situação para analisar, te causa uma ansiedade sutil que você raramente reconhece. Porque para Gêmeos, pensar e existir. E se você não está pensando, o que você está fazendo? Essa é uma pergunta que parece simples, mas carrega um peso enorme. Porque a resposta é: você está sentindo. E sentir, para quem passou a vida inteira priorizando o raciocínio, pode parecer território desconhecido. O entendimento inesperado aqui é que o seu próximo nível de crescimento não está na próxima ideia brilhante. Está na próxima emoção que você permitir sentir por completo. Sem análise. Sem julgamento. Sem tentar transformá-la em palavras antes de vivê-la. Você não precisa entender tudo para avançar. Elias, a necessidade de entender tudo é exatamente o que tem te travado. Porque enquanto você está tentando decifrar, a vida está acontecendo. Enquanto você está montando teorias, as respostas estão passando por você como brisa. Leve, óbvia, quase invisível de tão simples. O inesperado não é o que você vai entender. E o quanto você já entendia sem se dar crédito. Você já tem as respostas. Já tomou as decisões que precisava tomar. Já sabe o caminho. O único passo que falta é confiar que o que você sente é tão válido quanto o que você pensa. E quando esse passo for dado, e ele está prestes a ser dado, você vai olhar para trás e se perguntar por que demorou tanto. A resposta é simples. Você não demorou. Você chegou exatamente quando estava pronto. E você está pronto agora. Não amanhã, não na próxima semana. Agora. Neste momento em que essas palavras estão encontrando um eco dentro de você que confirma tudo o que o seu coração já sabia. Revelação 4. Existe uma pessoa na sua vida que representa exatamente o espelho que você precisa neste momento. Não necessariamente alguém que te diz o que você quer ouvir, mas alguém cuja presença te força a ser honesto. Você sabe de quem estou falando. E uma pessoa que, quando te olha, parece enxergar além da superfície. Além das piadas, além da leveza, além da agilidade mental que você usa como armadura. Essa pessoa vê o geminiano real. O que tem dúvidas, o que sente medo, o que às vezes se perde em tantas possibilidades que esquece de escolher uma. O entendimento inesperado aqui sobre o que essa pessoa está tentando te mostrar. Não com palavras, necessariamente. Às vezes com silêncio. Às vezes com uma atitude que te incomoda justamente porque reflete algo que você não quer ver em si mesmo. Gêmeos tende a se rodear de pessoas que estimulam sua mente. Mas o crescimento real vem das pessoas que desafiam seu coração. Aquelas que te fazem sentir desconfortável de um jeito produtivo. Que te tiram da zona de segurança intelectual e te colocam num espaço onde a única moeda que vale é a vulnerabilidade. Você vai entender algo sobre essa relação nos próximos dias. Algo que vai mudar a forma como você se relaciona não só com essa pessoa, mas com todas as outras. Porque quando você entende o espelho, você entende a si mesmo. E quando você entende a si mesmo, cada relação na sua vida ganha um novo significado. Não mais superficial. Não mais baseado no que você pode oferecer intelectualmente. Mas baseado no que você está disposto a compartilhar emocionalmente. E essa mudança, geminiano, é o tipo de mudança que não volta atrás. Uma vez que você abre essa porta, ela permanece aberta. E o que entra por ela é mais bonito do que qualquer coisa que sua mente brilhante poderia ter imaginado sozinha. Virada. Há um momento em toda a jornada de compreensão onde o caminho se divide. De um lado, o que você sempre fez. Do outro, o que você sempre soube que deveria fazer. Você está nesse cruzamento agora. E o inesperado é que não existe escolha errada. Ambos os caminhos levam ao crescimento. Mas um deles leva mais rápido. Um deles exige menos energia e produz mais resultado. E esse caminho não é o mais lógico. E o mais honesto. A segunda metade desta mensagem vai te mostrar por que a honestidade, neste momento, é a sua maior ferramenta de transformação. E por que ela vai te levar exatamente onde você precisa estar. Revelação 5.
Sua mente é um presente e uma maldição ao mesmo tempo. Presente porque te permite ver ângulos que ninguém mais vê. Maldição porque te faz acreditar que ver é o mesmo que resolver. Você analisa tanto que às vezes confunde compreensão intelectual com ação real e entende o problema perfeitamente, mapeia todas as soluções possíveis, mas na hora de executar, algo trava. Não e preguiça. E excesso de opções. Quando você tem 10 caminhos possíveis, escolher um parece significar rejeitar 9. E para Gêmeos, rejeitar possibilidades é quase fisicamente doloroso. Mas o entendimento que está chegando vai mudar essa dinâmica. Você vai perceber que escolher não e rejeitar. Escolher e honrar. Quando você escolhe um caminho, você não está dizendo não para os outros. Você está dizendo sim para você mesmo. E esse sim tem um poder que você subestimou a vida inteira. Cada vez que você adia uma escolha, você está, na verdade, fazendo uma escolha. A escolha de ficar parado. A escolha de deixar o tempo decidir por você. A escolha de abrir mão do seu poder em nome de uma liberdade que, ironicamente, te aprisiona. Porque liberdade sem direção é apenas confusão disfarçada de opção. E você merece mais do que confusão. Você merece clareza. Você merece a paz que vem de saber que fez a sua escolha e que ela é boa. Não perfeita. Boa. Porque perfeição é outra armadilha da mente geminiana. A busca pelo perfeito e o inimigo do real. E o real e onde a vida acontece. E onde as conexões se formam. E onde o amor, o sucesso e a paz realmente moram. O entendimento inesperado e que você não precisa da melhor opção. Você precisa de uma opção escolhida com o coração inteiro. E essa opção já está diante de você. Você só precisa parar de compará-la com fantasmas de possibilidades e vê-la pelo que ela realmente é. A sua resposta. Revelação 6. Você tem tratado o descanso como prêmio e não como necessidade. Isso precisa mudar. Não porque você está cansado, embora provavelmente esteja, mas porque o descanso e onde a compreensão se forma. E como o sono para a memória, sem ele, as experiências não se consolidam. Você vive, mas não para integrar o que viveu. E aí as lições se acumulam sem nunca serem absorvidas. O geminiano que descansa não perde tempo. Ele ganha profundidade. Existe uma diferença enorme entre estar ocupado e estar produtivo. E uma diferença ainda maior entre estar parado e estar integrando. Quando você para, você não está fazendo nada. Você está fazendo a coisa mais importante que pode fazer. Permitir que o que você aprendeu se transforme em sabedoria. Informação e o que entra. Sabedoria e o que fica depois que você descansa. E você tem muita informação acumulada que ainda não se tornou sabedoria porque você não deu espaço para a transformação acontecer. Os próximos dias vão te mostrar isso de forma concreta. Você vai perceber que as melhores ideias não chegam quando você está forçando. Elas chegam quando você solta. Quando você caminha sem destino. Quando você olha para o céu sem motivo. Quando você permite que a sua mente brilhante faça o que ela faz naturalmente quando não está sendo forçada a produzir. Ela conecta. Ela revela. Ela entende. De um jeito inesperado. De um jeito que você não pode planejar ou controlar. E é exatamente por isso que funciona. Porque o controle é a única coisa que está entre você e a compreensão que está tentando chegar até você. Solte o controle. Não todo ele. Não para sempre. Só por agora. Só o suficiente para ouvir o que o silêncio tem a dizer. Você vai se surpreender com o quanto ele sabe sobre você. Algumas pessoas observam. Outras se transformam. Se você quer estar no segundo grupo, o guia de 21 dias no comentário fixado oferece um processo claro, passo a passo, alinhado com o seu signo. Isso não se trata de esperar, mas de avançar. Revelação 7. Há algo que você tem tentado comunicar e não consegue. Não porque faltam palavras. Gêmeos nunca fica sem palavras. Mas porque o que você quer dizer não cabe em palavras. E um sentimento. Uma intuição. Uma certeza que mora no peito e que, toda vez que você tenta traduzir para a linguagem, perde algo essencial no caminho. Você já tentou de várias formas. Já reformulou, já abordou de ângulos diferentes, já até tentou mostrar em vez de dizer. Mas ainda parece que o núcleo da mensagem não chega. O entendimento inesperado aqui é que talvez não seja sua responsabilidade fazer a mensagem chegar. Talvez o seu trabalho seja apenas emiti-la com verdade e deixar que o outro receba no tempo dele. Você não pode controlar como alguém interpreta o que você sente. Você só pode controlar a honestidade com que você expressa. E se a expressão for honesta,
Ela chegará. Talvez não hoje. Talvez não da forma que você imaginou. Mas chegará. Porque a verdade tem uma frequência própria que atravessa qualquer barreira, qualquer mal-entendido, qualquer distância. O problema é que você está tão preocupado com a forma que esqueceu do conteúdo. Está tão focado em como dizer que esqueceu o que precisa ser dito. E o que precisa ser dito e simples. Sempre simples. As verdades mais profundas cabem em frases curtas. Eu preciso de você. Eu tenho medo. Eu quero mais. Eu mereço o melhor. Frases que a mente geminiana considera simples demais para serem poderosas, mas que o coração reconhece como revolucionárias. Diga a frase simples. Para de decorar. Para de ensaiar. Para de tentar ser brilhante. Seja real. O brilho do real é superior a qualquer performance intelectual. E nesse brilho que a compreensão inesperada mora. Na simplicidade que você sempre temeu, mas que, na verdade, a sua maior forca. O geminiano que aprende a ser simples se torna imbatível. Não porque simplificou o mundo, mas porque parou de complicar a si mesmo. Revelação 8. Você está no limiar de uma compreensão que vai reorganizar prioridades que você carrega há anos. Não em uma mudança drástica visível de fora. E uma recalibração interna que vai mudar a ordem do que importa. Coisas que você achava urgentes vão revelar que eram apenas barulhentas. Coisas que você ignorava por serem silenciosas vão mostrar que eram as mais importantes de todas. Essa reorganização já começou. Você já está sentindo, mesmo que não tenha nomeado ainda. Aquela vontade de dizer não para coisas que antes você aceitava automaticamente. Aquela falta de paciência para conversas que não vão a lugar nenhum. Aquele desejo crescente de profundidade em vez de amplitude. Isso não é crise. E evolução. O geminiano em evolução não perde sua versatilidade. Ele ganha discernimento. Continua sendo capaz de tudo, mas agora escolhe onde investir essa capacidade. E essa escolha é o entendimento inesperado. Você vai entender que ser capaz de tudo não significa que você precisa fazer tudo. E vai entender isso não como conceito, mas como experiência vivida. Algo vai acontecer nos próximos dias que vai te mostrar, de forma inequívoca, o custo de se espalhar demais. E ao mesmo tempo, vai te mostrar a recompensa de se concentrar. Não concentrar a mente, que você já sabe fazer quando quer. Concentrar o coração. Colocar toda a sua energia emocional em uma direção e ver o que acontece quando Gêmeos para de dividir e começa a multiplicar. Porque dividir a atenção subtrai. Mas concentrar em intenção multiplica. E o resultado dessa multiplicação vai te surpreender. Não pelo tamanho, mas pela qualidade. Pela profundidade. Pela sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, você está exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. E essa sensação, geminiano, e o que muita gente chama de propósito. E ela está mais perto do que você pensa. Na verdade, ela já chegou. Você só precisa parar de olhar para os lados e olhar para frente. O que está diante de você é mais do que suficiente. E mais do que você sonhou. Basta que você veja. Desdobramento. Você começou este vídeo talvez sem saber o que esperar. Talvez curioso, talvez cético, talvez só procurando algo que fizesse sentido num dia que parecia não ter sentido nenhum. E agora você está aqui, neste ponto, tendo ouvido coisas que uma parte de você já sabia, mas que outra parte precisava ouvir de fora para aceitar de dentro. Isso não é coincidência. Você não chegou até aqui por acaso. Chegou porque algo em você está se movendo. Algo que não aceita mais o automático, o superficial, o meio caminho. Você quer inteiro, quer verdadeiro, quer profundo. E isso já é o entendimento inesperado em ação. Não é algo que vai acontecer. E algo que já está acontecendo. Dentro de você. Agora. O que você faz com essa compreensão é uma escolha. Mas o fato de ela ter chegado não é. Ela chegou porque você estava pronto. E estar pronto é o maior sinal de que a transformação já começou. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.